E o programa Opinião está de volta. O ator e também professor Nerisvaldo Alves e o ator e diretor de teatro Severino Florencio participam do nosso programa nesta quarta-feira. Nós estamos mostrando aqui pela TV Nova o talento de Juliana Rodrigues. Ela que descobriu o dom de interpretar as perguntas e indagações das crianças e representá-las através de tirinhas. É uma maneira divertida de registrar estes momentos que um dia passarão a ser apenas lembranças. Nós vamos acompanhar agora na reportagem de Marília Vasconcelos. Se tem TV Cultura, tem arte, tem criança e tem emoção. Estamos falando do Família em Tiras, um projeto que um dia uma mãe que adora escutar as conversas dos seus filhos, começou a colocar isso, mas na prática. Ela é Juliana Rodrigues. Fala um pouquinho para a gente já comentou toda a história, você já falou como foi a primeira inspiração, mas agora eu quero saber na prática, como que isso é feito? Bem, assim, eu faço alguns desenhos, mas a maioria é tudo montado no computador, diretamente no computador. Então, eu já tenho vários personagens guardados e tenho os modelos dos quadros e eu uso alguns programas e vou montando, né? Quando surgem as histórias, eu já imagino na cabeça como é que vai ser essa historinha e venho para o computador e monto. Então, eu sou uma mãe e eu tenho um filho. E eu ligo para você dizendo que eu tenho mania de... Eu tenho uma sobrinha e eu pergunto para ela, eu queria tanto ser sua mãe. Aí ela olha para mim e fala que você não deixou meu pai colocar a sementinha na sua barriga. Como? Aí a pessoa está te falando, né? Mas você pergunta à pessoa, e as características? Como é que você monta? Geralmente eu pergunto assim, se a criança usar óculos, porque a ideia não é fazer um retrato, né? Mas assim, se tem um detalhe, se usar óculos, se é mais gordinho, se tem um cabelo loiro, aí eu pergunto algum detalhe eu recebo as mensagens sempre pela internet, ou por e-mail ou no próprio Facebook. E aí eu crio, né? Eu imagino a cena e tal, assim, Então, vamos imaginar ela está agora fazendo uma historinha e você vai ver aí na prática e tu vai descrevendo para a gente, Juliana. Bem, aí, como eu falei, eu já tenho os personagens prontos, né? Já tenho a história aqui e vou montando o diálogo. Aqui é um diálogo entre o pai e o filho. E Pedro faz um questionamento. Por que a lua sempre segue a gente? E aí aparece o pai, assim, pensativo, né? Como responder? E aqui eu vou montando as imagens. Como responder, porque a lua segue a gente? Pois é. Aí eu passo para o pai, umas perguntas bem difíceis, assim, aí eu já passo adiante. Pergunta para o seu pai. Então, você está vendo aí que Juliana faz tudo no computador. Mas Juliana também está desenhando. Sim. E ela, que é servidora pública, nada a ver, mas ela agora disse que ama, e depois que ama, ela aprendeu a desenhar e a desenhar de mão. Fala pra gente um pouquinho dos teus desenhos. Estou aprendendo ainda, né, fazendo uns rascunhos, e assim, faço o desenho no papel, e daí ele vai para o computador e recebe também um colorido diferente, né? Vou mostrar aqui uns para vocês também. Mas, assim, a ideia é usar também esses personagens para as tirinhas. Mas, assim, é um amadurecimento. Desde o início, já mudou bastante, né? Porque eu não sabia como fazer, então eu vim aprendendo muito, né? Aprendendo a usar os programas tudo sozinha, nunca fiz curso, então... Acredito! Então, foi tudo muito assim, de tentativa e erro, e vai mudando, e as coisas vão se adaptando, né? E qual é o momento que você tira tempo? Porque você passa o dia todo trabalhando. Isso, mas assim, então as crianças fazendo a tarefa de casa, eu estou junto com o computador. Eu estou na cozinha, o computador está ligado, sabe? Está sempre por perto, assim. Vontade é fazer sempre. Mostra pra gente que você tem um livrinho, né? Sim. Juliana, ela tem vários produtos. Aqui, ó, vocês vão ver aqui vários produtos que Juliana faz. Ela tem camisas, ela tem almofadas, Juliana tem imãs de geladeira. Então, se você quiser, as histórias são muito incríveis. E se você quiser contactar, você vai ver aí o Facebook na telinha da sua TV, todos os contatos, e-mails, e você vai conseguir. E acompanhe Juliana. Ela tem quase 34 mil seguidores na sua página do Facebook. E como foi? De repente você... apareci. Foi aos poucos, né? A internet é uma coisa muito
as pessoas vão compartilhando e daí vão surgindo mais pessoas, você não sabe de onde vem. Então, é o Brasil todo que acompanha, né? Muita gente de todos os lugares, assim. E, com o tempo, surgiu a ideia de fazer produtos com as histórias, né? Porque é uma coisa bem personalizada, é uma história que... Eu faço uma canequinha para alguém, mas é a história dela. Então, para ela tem aquela importância, aquela história é importante para ela. Então, assim, faz para presentear a mãe, a avó, sabe? Então, e para recordação também, né? Então, eu faço almofadas, tudo, diversas possibilidades de produtos que a gente pode fazer para registrar as ideias. E que registros, viu? Se você quiser saber mais um pouquinho das histórias da família em Tiras, fica aí ligadinho, que amanhã nós voltaremos com mais histórias. Muito bem, obrigado aí, Marília, linda reportagem. E hoje a gente está vivendo um programa todo cultural, né? Nós temos diretor e ator de teatro e o Nerisvaldo, que também é ator. Você já deve ter visto aí essa carinha em muitos filmes, né, Nerisvaldo? Quantos filmes já? Deve ter feito uns 10 assim, mas eu não conto porque são pontinhas, né? A gente participa em pequenas partes. Mas diga alguns que você fez algumas pontinhas. Guerra de Canudos, Dona Flor e seus dois maridos, A História da Eternidade, O Homem da Mata. Fiz um agora recentemente que foi um tributo a Simeão Martiniano, que a gente participou junto, Participamos, né? Foi. Que foi A Moça e o Rapaz Valente. Vários filmes de Simeão Martiniano, o Camelô do cinema, né? O Severino participou já de quais filmes? Um desses que ele citou agora, A Mulher Mandacaru, que foi um outro filme, uma história do mesmo Simeão, né? E Cangaceiro, de Aníbal Massaini. Teve umas coisas poucas, mas assim, não é sempre o cinema aqui. Geograficamente a gente está distante e da linguagem também a gente está distante. A gente está muito mais próximo da linguagem do teatro, que é a nossa praia, que é a minha praia. Mas já umas coisas de cinema também. Pode ser somada que agora a memória me... Que eu já vou começar deixando aqui agendado com os dois. Atenção, produção. Todo mundo aí se prepara já, marca aí depois uma entrevista com os dois para a gente se utilizar nesse quadro tão gostoso. Vocês viram aí a Juliana, que talento, que arte. E eu não sei, a Lua, como é que faz? Ela segue a gente, é? Aí a criatividade... A invenção, a criatividade, não é? A junção de tudo isso e a leitura do ambiente geográfico onde ela vive, com quem ela pensa, com o que ela está dizendo, o que ela está fazendo, o que ela está criando, multiplicando e tornando isso uma atividade bacana, também financeira até, né? Como foi dito aí. Então é muito importante. E uma coisa bem interessante que eu achei assim, a fonte, ela pega as informações de uma fonte muito verdadeira, porque a criança, ela é verdadeira, né? Isso, então, verdade. o que ela fala de sentimento. Eu me lembro que uma vez, lá no Sesc, teve uma apresentação de um espetáculo e estava lá o professor Ariano Suassuna. E eu estava montando um espetáculo dele, que era Torturas de um Coração, e eu cheguei para ele e disse, professor, eu estou montando um espetáculo seu. Ele falou, é para ganhar dinheiro, é? Eu digo, não, eu estou montando uma escola. Ele foi e perguntou de novo, é para ganhar dinheiro, é? Eu disse, não, é que a meninada da escola disse, sim, a criança é muito verdadeira, ou seja, me chamou de mentiroso. Olha, existem pessoas que aproveitam as suas posições sociais para transgredir as leis. É verdade. E um exemplo disso foi o caso da prefeita da cidade de Peruíbe, Ana Preto, de São Paulo, e que foi registrado por populares no momento em que ela estacionou o seu veículo em lugar indevido. Em sua defesa, após receber a denúncia do Ministério Público, a prefeita alegou não ter notado a placa proibido estacionar. No entanto, a diretora do Departamento de Mobilidade Urbana afirmou que no dia em que o fato aconteceu, que foi em 2013, a chefe do executivo fez uma ligação para a mesma pedindo a retirada da placa e, caso contrário, ela estaria na rua. Sendo assim, foi decidido que a prefeita terá seus direitos suspensos por 3 anos e ainda terá que pagar multa. Esse é o Brasil que nós queríamos. Leis rígidas e punições. Após o intervalo, Anatel informa o fim da era da internet ilimitada. Nós voltamos já.